Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro, aqui no canal Rocha Mazo Advogados. Você já me conhece, eu sou o Bruno Mazo, advogado, expert em agronegócio aqui do canal. E se você não me conhece, a partir de agora, seja muito bem-vindo, muito prazer. Gostaria de até pedir desculpa, viu, Pedro, para o nosso ouvinte aqui, nosso assinante do canal, nosso participante, que por 2 fins de semana eu não tive aqui, 2 sextas-feiras, mas foram motivos nobres, né? Estava lá na pós-graduação, fazendo encontro presencial, falando de agro com as maiores autoridades aí do Brasil, e no final de semana passado também preparando aí uma ação grande, né, nesse ramo. Então, o Pedro Rocha veio aqui, fez um conteúdo maravilhoso. Então, eu estou de volta aqui pedindo perdão aí, mas pelo bem... Cheio de informação nova, né? Cheio de informação nova. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é um dos motores do Brasil, né? Que é a soja. Para onde está indo a soja? Qual o futuro da soja no Brasil? Então, se você quer saber o futuro da soja no Brasil, moratória da soja, decisão recentíssima do dia 18, de segunda-feira, do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que suspendeu a moratória da soja. Esse é o vídeo para você. Então, te convido a ficar até o final, deixar o seu like, se inscrever no canal, participar da nossa comunidade e deixar seu comentário, aquilo que você quer ver, né? Assuntos que você vem aqui no nosso canal, que a gente vai fazer para você, porque esse canal é feito para você. Então, hoje nós vamos falar aqui da moratória da soja, os impactos, conflitos e argumentos. Vamos trazer aqui o que efetivamente é isso, se você não sabe, né? Então, pedir para o Pedro Avelino, que está aqui comigo, meu parceiro de produções, né? E aí, pessoal? E colocar aqui o primeiro slide para que você entenda, né, o que é a moratória da soja, né? A moratória da soja foi um acordo firmado em 2006 pelas maiores tradings, né? As empresas que fazem comércio exterior, que vendem a soja brasileira para o mercado exterior, ONGs, associações como a ABIOV, a ANEC e outros, e o governo federal, através do IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que criaram esse documento por pressão internacional, onde não se compra soja de áreas desmatadas a partir de 22 de julho de 2008. Ou seja, áreas que foram desmatadas no Brasil, independentemente se esse desmatamento foi feito dentro das leis do Código Florestal, não podem ser vendidas para fora do país. E isso impacta diretamente muitos produtores de soja, especialmente no bioma Amazônia, onde os desmatamentos são maiores, porque as áreas são maiores, tem mais floresta, e não se fez distinção entre o desmatamento legal e o desmatamento ilegal. Simplesmente foi uma nota de corte, áreas desmatadas a partir de 22 de julho de 2008 a soja não pode ser adquirida. E o que aconteceu em decorrência disso? Podemos passar para o próximo slide. A partir daí foi criado o Grupo de Trabalho da Soja e foram implementadas, aos poucos, medidas para monitoramento via satélite dessas áreas. Então, se houve uma detecção no satélite que uma área foi aberta para plantio de soja a partir de 2008, essa área foi incluída em listas restritivas, ou seja, aquela área com a identificação do seu proprietário, seu CPF, aquela localização, ela foi colocada numa lista e essa lista começou a correr entre as tradings, entre os compradores, e essas áreas efetivamente ficaram inviabilizadas. O produtor, como você está vendo aqui, perde acesso à comercialização com essas tradings. E essas tradings detêm hoje, segundo dados da AproSoja, que nós vamos explicar, que é a Associação dos Produtores de Soja, no caso do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do Brasil, estima-se que 95% da soja brasileira seja negociada por esse grupo de traders e empresas do setor. Então, o que acontece? Ficou extremamente difícil para produtores que acabaram sendo incluídos nessa lista
mesmo tendo se utilizado de desmatamento legalizado, autorizado por leis brasileiras, não conseguiram mais acesso. E isso vem sendo travada, essa discussão sobre concorrência desleal, sobre a legalidade ou ilegalidade desta moratória. Foi colocado moratória por quê? Porque a partir de uma data não poderia mais ter desmatamento. Então, é uma data limite, uma data de corte. A partir daí, quem fizer desmatamento está em mora, estando em mora, não pode vender a soja. Basicamente é isso. Acho que ficou claro. Podemos passar para o próximo. O que acontece na prática? Eu trouxe aqui 2 casos da Bunge e da Cargill, que são grandes empresas, todo mundo conhece, que existem cláusulas contratuais que estão escritas expressamente. A proibição de compra de soja de áreas desmatadas após 2008, adesão à moratória e recusa de sojas de áreas abertas em bioma Amazônia após julho de 2008. Então, quer dizer, está provado efetivamente nos contratos dessas tradings, dessas operadoras, que a soja produzida em áreas desmatadas pós 2008 não podem ser negociadas no mercado internacional. Então, a prova está aí e a partir destas comprovações é que se começaram a travar as discussões, como a gente vai ver a partir de agora, podendo passar para o próximo slide. Qual é o impacto direto ao produtor? A restrição mesmo em áreas legalmente abertas após o Código Florestal, como a gente disse, exclusão do mercado internacional, que é o maior comprador de soja do Brasil, com prejuízos substanciais, afeta especialmente pequenos e médios produtores, porque os grandes produtores geralmente não estão nestas listas, e gera uma dependência dessas trades que a gente acabou de dizer, que controlam aproximadamente 95% das exportações. Então, para muitos produtores pequenos e médios do Brasil, esta moratória vem sendo muito ruim para os seus negócios, o que fez com que a associação se movimentasse junto com outros produtores e movessem uma ação judicial que tramita no Foro das Ações Coletivas da comarca de Cuiabá. Estou com a ação aqui, aberta na minha frente, já analisei esta ação, os argumentos da AproSoja, os argumentos das tradings, e nós vamos agora, a partir de agora, falar sobre esses argumentos. Começamos agora no próximo slide. Qual é a posição da AproSoja? A moratória é um boicote coletivo indevido e inconstitucional. Ou seja, a partir do momento em que esse acordo foi firmado, ele se transforma num boicote. Ou seja, quem estiver dentro daquela nota de corte não vai vender e não tem conversa. A prática é obscura, porque esses documentos são escassos e as listas são secretas. Elas não são publicadas, nós não temos, todo mundo não tem acesso. Às vezes o produtor está nessa lista e nem sabe. Então, há uma efetiva falta de informação e transparência pela posição da AproSoja. Os produtores não têm acesso e ficam sem direito de defesa. Mais argumentos utilizados na ação, tanto na ação judicial como na representação feita ao CAD. Restrição privada e superior à lei brasileira, ou seja, é um acordo privado, não está alicerçado, não tem embasamento legal, não está numa lei, e a lei brasileira diz que em determinadas áreas você precisa ter 20% de vegetação nativa, em outras áreas 50%, em outras áreas 80%. Se a área do produtor for superior a isso de área preservada, e ele tiver uma autorização do órgão ambiental competente, ele pode limpar esta área para convertê-la em área produtiva. Só que, mesmo tendo a autorização, o licenciamento e tendo feito tudo dentro da lei, o produtor fica vinculado a esse acordo particular que o impede de vender a soja. Então, isso seria uma concorrência desleal, uma violação da livre concorrência e da livre iniciativa. Uma limitação ilegal ao direito de produção e comercialização da soja, com prejuízo desproporcional, mesmo para quem cumpre o Código Florestal Brasileiro, que é, ouça bem, você que está aí, a legislação ambiental mais rigorosa do mundo. O Brasil tem a legislação ambiental mais rigorosa do mundo no que se refere a desmatamento. Não se nega que no Brasil existe muito desmatamento ilegal. Esse desmatamento é crime, isso deve ser tratado de outra forma. Agora, o produtor que faz da lei o seu porto seguro, que pede autorização e faz tudo dentro da lei, mesmo assim ele está sendo penalizado por isso.
Podemos seguir agora para entender os argumentos dos produtores. Existe uma dependência estrutural. Sem trading não há mercado global. O produtor não consegue acessar a venda da soja direto para o mercado internacional sem uma trading, sem uma negociadora que tenha os compradores, tem o navio, tem o embarque, tem o trabalho de porto, tem toda essa cadeia de dentro da porteira do produtor, saindo para o escoamento, transferência dessa soja, fazendo o escoamento até chegar ao porto, colocar isso num navio e chegar ao seu destino. Então há uma dependência muito grande, especialmente por uma ausência de infraestrutura logística própria. É muito difícil para pequenos e médios produtores poderem fazer isso de forma sozinha. O que efetivamente acontece, que é uma dificuldade de financiamento e certificação, porque quando o produtor não tem, ele está nessas listas, ele tenta provar que aquela área foi desmatada de forma legal, ele não tem acesso à certificação de que a soja dele está livre, uma área livre de desmatamento. Com isso, ele não acessa o mercado internacional, dificultando a sua captação de dinheiro, de financiamento para a sua produção. E isso o deixa numa situação de sujeição e vulnerabilidade econômica, ou seja, fica na mão dessas trades e ele não tem liberdade para vender o seu próprio produto, o que faz com que ele tenha prejuízo, deixe de ganhar e deixe de avançar no setor da produção de soja. Por outro lado, vêm os argumentos das tradings, que também não são desprezíveis. Lembrando que nós temos hoje uma pressão, especialmente do mercado da União Europeia, por produtos livres de desmatamento. Isso vem sim lá desde 2004, 2006 com esse acordo, e esse acordo agora foi renovado, como vocês vão ver, com a adesão de mais instituições. Ou seja, existe um mercado internacional cobrando isso. Então, não é uma posição isolada, não foi criado isso do nada. As tradings, os operadores vieram e falaram assim, vamos colocar uma moratória, porque isso vai nos beneficiar demais e nós estamos inventando isso. Não é isso. De fato, há sim, houve uma série de reportagens, ONGs, União Europeia pressionando para que isso não acontecesse. E isso se espalhou, Ásia, Estados Unidos, uma série de lugares, dizendo que áreas desmatadas após 2008 não podem ser vendidas, a soja não pode ser comprada. Então, isso é uma pressão internacional que é voluntária e multissetorial, ou seja, a adesão à moratória da soja é voluntária. O produtor pode ou não se inscrever para vender. Isso é dúbio, porque eu posso me inscrever ou não, mas se a minha área estiver naquela lista, eu não posso vender. Então, fica essa dúvida, gerando incerteza. Como a gente acabou de dizer, foi uma resposta à pressão internacional e está apoiada pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, pelo Banco do Brasil. E agora, em 2016, depois de 10 anos, o acordo foi ratificado e prolongado por prazo indeterminado, ou seja, a moratória da soja vale enquanto ela valer. Então, a partir disso, é que os produtores começaram a se mexer e aí culminaram nessas ações judiciais e nessa representação no CAD, que é recente, e nós vamos começar a analisar um pouco do que efetivamente está acontecendo. Pode passar? Então, para situar novamente, o Código Florestal permite supressão entre 20% e 80%, como a gente disse. A moratória desconsidera o ordenamento jurídico e cria uma regra paralela. Qual é o debate dentro da ação e dentro do CAD? É legal essa restrição privada ao mercado? A concorrência e abuso do poder econômico dessas trades está afetando o setor de soja nacional? A constitucionalidade frente à livre iniciativa, porque a Constituição Federal prevê em seu artigo 170 a livre iniciativa, você pode plantar efetivamente aquilo que você quer, você pode produzir aquilo que você quer desde que você cumpra a lei, e no caso o produtor que cumpriu a lei, ele está tendo o seu direito constitucional violado. Tudo isso está sendo discutido no processo judicial e está sendo discutido no CAD. Só que isso demora, precisa de audiências públicas, já teve várias audiências públicas, o processo já tem mais de 1000 páginas, uma série de contestações, são várias entidades conectadas, então a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Mas recentemente, dia 18, saiu uma decisão e nós já vamos chegar nela. Vamos passar lá porque teve muita
muito burburinho por aí e isso vai dar muito pano para manga ainda. Então, as trades que controlam 95% do mercado, concentram o mercado, podem excluir produtores, viram uma restrição coletiva e ferem a concorrência. Podemos passar para o próximo e aí nós vamos chegar que os argumentos em disputa são produtores, boicote ilegal, falta de transparência, violação à lei brasileira, Código Florestal. Trades, acordo voluntário, resposta ao mercado internacional, garante sustentabilidade e acessos a mercados. Vocês podem ver que os argumentos são sólidos dos dois lados. Não vamos desconsiderar que nós estamos num mundo globalizado e que o mercado coloca a regra. E, às vezes, a lei pode estar do lado do produtor, mas o mercado coloca a regra. A gente já falou aqui sobre abate de gado, né, Pedro? Certificado halal, kosher, algumas certificações para mandar carne para os Estados Unidos, para a União Europeia. Então, quer dizer, não adianta você ter o boi se ele não está de acordo com aquele certificado. Então, você pode falar, meu boi é bom, mas você não preenche o requisito, então não vou comprar. Então, basicamente, tem isso também. Nós podemos analisar a questão dos dois lados e é isso que está sendo colocado para o bem do produtor brasileiro. Então, podemos passar. Então, o que efetivamente decidiu o Conselho Administrativo de Defesa Econômica? Dia 18/8, guarde bem essa data, o CAD suspendeu imediatamente a moratória da soja. Então, ela não está valendo no mercado nacional a partir de segunda-feira. Qual o objetivo dessa cautelar? Evitar maiores danos até a decisão definitiva do processo, fazendo com que produtores que estejam nessas listas e estavam impedidos de negociar a sua soja possam negociar. O fato é, as tradings vão efetivamente comprar essa soja ou não? Essa é a grande pergunta, porque a decisão obriga as empresas envolvidas a suspender o acordo imediatamente. Ok, a trading pode vir lá e falar assim, eu não estou mais operando, Pedro, com a moratória da soja. Então eu vou continuar negociando soja no mercado e vou ver o que o meu comprador exige. Então o meu comprador vai dizer assim, eu quero que esse navio, essa carga, venha toda certificada com áreas como era da moratória. Senão eu não vou comprar. Como isso vai acontecer? É muito provável, pelo volume de soja que nós temos no Brasil, que os fluxos continuem naturais. Porque é uma commodity de grande circulação, negociada em contratos futuros bem longos, e essa entrega ela é extremamente preparada e calculada. Aqui apenas um recorte. Imagine você que toda a soja que sai ali do Centro-Oeste vai até o porto, em caminhões, em trens, chega no porto, faz o transbordo para um navio, navios cargueiros gigantescos, e esses navios vão cruzar o oceano do mundo, deixando parte dessas cargas, às vezes, em vários portos. Então, esses contratos de recebimento dessa soja, eles já estão firmados há muito tempo. E ele vai chegar nesse porto e vai ter que ser transbordado lá, colocado em caminhões e trens para chegar no seu destino final. Então, você simplesmente não para a cadeia. Então, como a gente efetivamente vai ver o que vai acontecer, é daqui para frente. Esse assunto está sendo no ramo do agronegócio a bola da vez, todo mundo só fala disso, as palestras são sobre isso, muito provavelmente no UBAL, que é o congresso lá de Uberlândia, que começa agora nesse final de semana, vai ser muito discutido, nossos professores vão estar lá. Eu não posso ir, porque amanhã é aniversário da minha esposa, então eu não posso efetivamente sair daqui, mas eu gostaria de estar muito lá, mas os professores vão estar lá, né? São prioridades, mas eu gostaria de estar lá, mas estou acompanhando de longe também todas essas discussões. Então vamos ver efetivamente o que vai acontecer, podendo passar para o próximo. Então, o que efetivamente já traz para o produtor como um benefício teórico? Os membros do acordo não podem mais compartilhar as listas, relatórios e documentos que retirem de produtores a possibilidade de comercializar as sojas com as limitações da moratória. Então, do ponto de vista documental, essas listas têm que parar de circular. Mas eu falei antes, quem que vai ditar isso? Vai ser a lei ou vai ser o mercado? Eu apostaria no mercado. Eu apostaria no comprador. Quem tem a grana é que manda. E caso descumpram esta cautelar, pode ser imposta uma multa de 50 mil a 2 bilhões de reais ou até
parte do faturamento bruto da trade naquele ano. E olhe, são faturamentos bilionários em dólar, porque esses, como eu disse, esses navios são gigantescos. Essas cargas são bilionárias e efetivamente dói no bolso de quem vai fazer isso. E as trades, acredite você também, a margem de lucro dessas trades é muito pequena. É que o volume é grande, as cifras estão grandes, então o recurso é muito grande. Mas se der alguma coisa errada na cadeia de produção até a entrega, pode ser que a trading possa ter até prejuízo. Evidente que as grandes tradings do mundo não têm prejuízos, elas crescem cada vez mais. Mas o que efetivamente a gente está discutindo aqui, e nós só vamos saber efetiva e com certeza o que vai acontecer com a moratória da soja com o julgamento da ação 103.91.99, 32.2025, 811.0041 da comarca de Cuiabá, porque é lá que está tramitando. Não sei se vai ficar lá, se isso vai ser deslocado para a Justiça Federal, se haverá outras implicações do governo federal do Brasil, né, necessariamente, independente de partido, quem é o governo ou não, isso é supragovernamental. Isso está assinado por vários governos que passaram por aí, de várias vertentes ideológicas, mas o fato é, a moratória da soja vai permanecer ou não? Neste momento ela está suspensa. Hoje é dia 20 de agosto de 2025. Então nós viemos tratar desse assunto. Produtor de soja, a partir de agora, se você fez uma plantação de soja em uma área que você desmatou de forma legalizada, dentro do Código Florestal, tem a sua licença, a sua soja, a partir de agora, não está mais vinculada à moratória da soja. O que eu vou querer saber, se você puder comentar aqui, é se você conseguiu vender, se algum conhecido seu conseguiu vender a soja para essas trades, mesmo estando numa área dessa. Essa é a pergunta que não quer calar. Eu não tenho a resposta, ninguém no Brasil tem a resposta, ninguém no mercado internacional tem essa resposta. E o assunto é tão interessante por causa disso. Você conseguiu ver aqui no nosso vídeo que há argumentos sólidos de ambos os lados, que há fundamento para a ação de ambos os lados, e agora é o judiciário brasileiro, é o governo, são as associações que vão tentar construir uma decisão ou um acordo que demonstre, eventualmente, ao mercado internacional que esse desmatamento, que essa abertura de áreas, ela é legalizada no Brasil e que isso efetivamente não impacta o meio ambiente. Tá? Porque se ele está dentro de uma cota, quer dizer que isso já está precificado, isso já está dentro da legislação, e que o mercado internacional entenda isso, que nós estamos fazendo de uma forma legalizada, e tentar convencer os compradores. Se isso acontecer, a construção de um acordo fica viabilizada. Se isso não acontecer, vai ser a lei da oferta e da procura. Quem tem soja para vender, quem quer comprar soja, de quem, que tipo de soja e como. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido algo aqui de forma muito rápida. Nós tentamos sintetizar isso, é um assunto que, como eu disse, eu estou olhando para a ação, ela tem mais de 1000 páginas, está apenas na inicial e nas contestações. Não teve nem audiência, não teve nada, é um processo extremamente novo. Mas o CAD já deu essa cautelar para evitar maiores danos aos produtores brasileiros, especialmente nesse momento de tarifaço americano que está impactando a economia nacional de forma veemente, com taxas de juro alta, limitação de crédito, e o produtor vem sofrendo muito. E não se esqueça, aqui na Rocha Maso nós temos soluções para transformar a sua safra numa safra mais segura, mesmo não tendo um seguro. Então, acompanhe as nossas redes, que aqui nós ensinamos você, produtor rural, a como se transformar no empresário rural para lidar com essas questões aqui que você está vendo, como isso aqui é uma questão empresarial e muito menos de produção, né? É de venda, é de mercado, é de contratos. Então, você, produtor, precisa entender cada vez mais dessas questões. E nós estamos aqui para te ajudar. Deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe os comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Sempre um prazer estar com você. Um abraço, até a próxima.